Por que que tem alguns momentos que quando alguém fala algo para mim, me fere, mas me fere profundamente? Causa dores dentro do meu coração, na minha alma, que me desestrutura. Tem uma frase do Nelson Rodrigues que eu gosto muito, que fala: mintam por misericórdia. A gente está numa época que a gente gosta de ser sincero com as pessoas, mas a gente detesta, a gente odeia, na verdade, quando alguém quer ser sincero com a gente. Porque as palavras, ela têm poder de nos levantar e de nos derrubar. Tem um texto em Provérbios na Bíblia que fala assim: o poder da vida e da morte estão nas palavras. O próprio Jesus Cristo, ele fala uma frase dura até, ou não sei se é dura, mas meio radical. Ele fala: toda palavra frívola, idiota, que sair da sua boca, você vai ter que prestar contas dela. E a gente fala aos quatro ventos, né, aos quatro cantos, eu nem sei como é que é esse ditado popular. A gente sai falando as coisas por falar, numa conversa, numa roda, quem tem relacionamento, né, marido, esposa, familiar, amigos. A gente gosta de sair falando as coisas, mas a gente muitas vezes não tem ideia de como a gente é ferido profundamente e de como a gente também fere profundamente as pessoas. Tem um japonês, eu esqueci o nome dele, você pode pesquisar no Google. Ele fez um estudo com partículas d'água. Ele pegava partículas d'água, né, colocava no microscópio lá. Eu não sei qual é a quantidade de vezes que aumenta o microscópio. E ele colocava orações, ele colocava pessoas cantando músicas coral, vários tipos de músicas. E colocava também nessas partículas d'água pessoas brigando, gritando. Ele até coloca a voz do Hitler fazendo um discurso. E quando ele tira as fotos dessas partículas d'água, onde tem oração, onde tem uma mãe cuidando do filho, as partículas d'água estão com uma beleza extraordinária. Parece até uma obra de arte, assim. Mas aonde tem brigas e onde tem, por exemplo, o Hitler fazendo um discurso, as partículas d'água ficam todas distorcidas, feias. A gente sabe que o nosso corpo é 65% água, né? Então a maioria do nosso corpo é água, assim como o nosso planeta, devia chamar planeta água, não planeta terra. E quando as palavras saem da boca da gente para alguém ou de alguém para a gente, como 65% do nosso corpo é água, essa água, isso que está dentro da gente desestrutura. E esse estudo que esse japonês fez prova isso, né? Que quando você põe oração, quando você coloca uma mãe cuidando do filho, alguém cantando, fica como se fosse uma obra de arte, as partículas d'água vistas pelo microscópio. Mas quando é a voz do Hitler, alguém brigando, as partículas d'água ficam distorcidas e feias. A gente tem estrutura de água, a maior estrutura do nosso corpo, a porcentagem é de água. Por isso que as palavras das pessoas nos machucam tanto. E por isso que o Nelson Rodrigues fala: mintam por misericórdia. A gente gosta de ser sincero com as pessoas, mas odiamos quando as pessoas quando as pessoas são sinceras com a gente. Por quê? Porque dói, nos desestrutura. E como diz esse texto de Provérbios na Bíblia, o poder de você dar vida para uma pessoa ou você dar morte para uma pessoa estão nas palavras. A gente tinha que ter uma educação na fala para saber como lidar com as pessoas, porque normalmente quando eu falo, às vezes não tem um peso emocional no que eu estou falando, mas quem está ouvindo tem um peso emocional. Por quê? Porque quando alguma coisa que alguém fala para a gente nos incomoda, nos dói, nos causa incômodo, dor, por que isso acontece? Porque no fundo o que essa pessoa está falando é verdade. E se é verdade, me incomoda. E nós muitas vezes preferimos viver a mentira. E às vezes é melhor viver a mentira. Eu trabalho com cura interior. Cura interior é uma psicanálise espiritual.
para resumir bem para quem não conhece. E eu lido com as feridas das pessoas. E às vezes a pessoa começa a conversar comigo, eu já percebo onde está a ferida. Mas eu não falo, eu não toco no assunto. Porque é uma situação de dor tão feia e ela não está pronta. E além de não estar pronta, ela não quer enxergar essa parte feia dela. E não vai ser eu, mesmo que ela venha buscar cura interior, um aconselhamento, que vou querer mostrar essa parte feia dela que ela não quer ver. Então, como diz o Nelson Rodrigues, minta por misericórdia, minta por compaixão, por generosidade, porque eu, você, todos nós temos coisas bonitas em nós, mas também temos coisas feias. Então, antes de falar alguma coisa, pense 2, 3, 4, 5 vezes para não ferir profundamente. E como diz o Nelson Rodrigues, minta por misericórdia. Essa foi a reflexão de hoje.